Quando todos saíram, a música começa com um clima de despedida. O pandeiro marca um ritmo que lembra passos indo embora. O tantã soa como um coração tentando entender por que tantas pessoas saíram ao mesmo tempo. E o cavaquinho desenha no ar lembranças de promessas feitas por gente que jurou ficar, mas não ficou. Porque essa canção nasce do lugar onde a solidão não veio da ausência de pessoas, mas da quebra de expectativas. Nasce do dia em que você percebeu que quem dizia "estou contigo" não estava mais, que quem prometeu apoio se afastou, que quem parecia essencial simplesmente desapareceu. E nesse cenário de perdas, de silêncios inesperados, de cadeiras vazias, Deus se revela de forma profunda e silenciosa, não com explicações longas, mas com presença constante. Porque enquanto todos saíram, enquanto portas humanas se fecharam, enquanto vozes se calaram, ele ficou firme, imóvel, fiel. E essa permanência começa a mudar tudo, porque a música vai revelando que a fidelidade de Deus não depende da fidelidade das pessoas, que o amor dele não oscila com as circunstâncias, que a presença dele não some quando a sua vida entra em crise. Enquanto a batida segue envolvente, o coração começa a entender que perder pessoas não significa perder Deus, que ficar sozinho por um tempo não significa abandono divino, porque ele permaneceu ali, observando, cuidando, sustentando, mesmo quando você achou que não aguentaria mais caminhar sem apoio humano. Agora escuta isso com atenção. Deus está dizendo que ele viu cada saída que te machucou, cada afastamento que doeu mais do que você demonstra, cada silêncio que você não entendeu. E ele manda dizer que nenhuma dessas saídas foi capaz de afastar a presença dele da sua vida. Porque enquanto você chorava a ausência de pessoas, ele estava fortalecendo sua dependência nele. Não para te isolar, mas para te alinhar. Não para te ferir, mas para te amadurecer. E ele afirma que muitas dessas pessoas precisaram sair para que você entendesse quem realmente sustenta a sua vida, sua fé e sua caminhada. Porque quando tudo depende de gente, a fé fica frágil. Mas quando a fé descansa em Deus, ela se torna firme, inabalável, resistente às mudanças. E Deus diz que ficou não por obrigação, mas por amor, porque ele nunca abandona quem decide permanecer, mesmo sem entender. A música cresce, o pagode ganha mais força, e a atmosfera começa a mudar, porque aquilo que antes soava como solidão começa a se transformar em fortalecimento, em aprendizado, em estrutura emocional. E o coração começa a perceber que ficar sem algumas pessoas foi doloroso, mas necessário, porque agora você consegue ouvir melhor a voz de Deus, consegue discernir melhor quem realmente caminha ao seu lado, consegue valorizar mais a presença verdadeira do que promessas vazias. Enquanto a batida segue firme, a música vai curando feridas de abandono, rejeição e traição, lembrando que Deus nunca competiu com ninguém pelo seu coração. Ele apenas permaneceu quando todos desistiram, e essa permanência começa a gerar segurança, começa a devolver identidade, começa a reconstruir a confiança que foi quebrada por relações mal resolvidas.
Deus está falando agora que você não foi rejeitado, você foi preservado, que você não ficou para trás. Você foi separado para um tempo de fortalecimento, e Ele manda dizer que as saídas que te feriram também te livraram, porque nem todo mundo que começa a caminhada pode terminar junto. E isso não é fracasso, é processo, é amadurecimento, é proteção divina. E Deus afirma que enquanto Ele ficou, Ele cuidou das partes que ninguém viu, tratou feridas internas, reconstruiu sua autoestima, te ensinou a confiar de novo, primeiro nele, depois nas pessoas certas que Ele ainda vai colocar no seu caminho. E Ele promete que as próximas conexões serão mais saudáveis, mais verdadeiras, mais alinhadas com quem você se tornou depois da dor. A música segue longa, envolvente, agora já não carrega mais peso, carrega convicção, porque entender que Deus ficou muda a forma de enxergar o passado, muda a forma de encarar o presente, muda a expectativa sobre o futuro, e o louvor se transforma em declaração firme de que você nunca esteve realmente sozinho, que a solidão foi apenas o cenário onde Deus se revelou de forma mais profunda, mais íntima, mais pessoal. E essa revelação fortalece, cura, reposiciona. E enquanto a canção continua, cada batida reafirma que pessoas podem sair, planos podem mudar, caminhos podem se fechar, mas Deus permanece fiel, constante e imutável. E isso é mais do que suficiente para continuar. Deus encerra esse momento dizendo que Ele não vai embora no meio da sua história, que Ele não se afasta quando fica difícil, que Ele não desiste quando você se sente fraco. E Ele promete que a partir de agora você vai caminhar com mais segurança, não porque nunca mais vai perder ninguém, mas porque agora sabe quem nunca vai.